Bom dia, professor Gustavo Lima, aí a disciplina de Eletrônica Analógica, módulo 3. Vamos ver aqui os nomes, aquela leitura para a gente aprender o nome de vocês. Info 2, Adson, Alana, Alícia, Ângela, Antônia, Aline, Bruna, Bruno Silva, Camila, Carlos Antônio, Emanuele, Eric Judson, Raniel, Ingrid Isabelle de Oliveira, Isabelle Vieira, Isaac, Ivan Carlos, João Francisco, Letícia, Letícia de Oliveira, Lucas Ramos, Marcos Vinícius, Maria Beatriz, Maria Eduarda, Maria Heloíse, Maria Luísa, Maria Vanessa, Milena, Osmar, Ray Anderson, Safira, Vitória. Aí tem Sara Alice, Sara Araújo, Sara de Oliveira, Tiago, Vaulécio, Vitória, Yuri Alves. Somos 40. Hoje estou aqui na sala testando e não gostei. Tem a cadeira rangendo. Mas é isso. Vamos ver. Vamos aqui mudar. Vamos para compartilhamento de janela. Beleza. Tá chegando já para ir para vocês. Pronto, já chegou. Vamos ver o que é que temos para hoje. Pronto, valeu, Vaulécio. Planejamento. Vamos lá para a planilha. Já andei mexendo mais um pouco. Chegando aí já para vocês. Então vamos aqui Valeu, vamos aqui na semana 3. Então já tivemos uma revisão sobre eletricidade e um treinamentozinho sobre o simulador Tinkercad. Iniciamos a eletrônica analógica com a simbologia e a teoria dos semicondutores. Semana passada dividimos aí o tempo com exercícios e simulações e no finalzinho tivemos uma aula sobre curva característica. Então aprendemos que na eletricidade a curva característica do resistor é uma reta inclinada representando uma resistência constante e no diodo é uma curva que se assemelha com uma parábola e representa uma resistência variável. Sábado foi sábado letivo, então foi disponibilizada uma atividade avaliativa assíncrona de 30 pontos. Deixa eu me lembrar que eu acho que foram 10 questões, semana 2. Então tem o PDF para quem só quiser imprimir e eu disponibilizei o Google Doc para quem precisar aumentar alguma letra, mexer em alguma coisa, mas o importante é que vocês, quem puder imprimir, imprime e responde, manda foto ou só copia, não é obrigado a imprimir, copia as respostas organizadas de forma organizada, questão 1, 2, 3, o enunciado nem precisa se não quiser. Então 10 questões, 30 pontos, então são 3 pontos cada questão, revisão sobre a semana 1, a parte de teoria de diodos, resolver circuitos com diodos e fazer o desenho de uma curva característica. Então atende bem aí ao que já foi dado de conteúdo. Certo? Então aqui no Google Doc, caso alguém queira mexer com o tamanho de fonte, fica disponível aí. Beleza. O que mais que eu posso fazer? Deixa eu ver. Foi falado da atividade. A atividade tem prazo, então não é diferente das outras disciplinas. Fiquem atentos ao prazo. Deixa eu voltar para a planilha. Então, eu acho que ficou até dia 28, próximo domingo.
Não vai ser corrigido no domingo porque eu tenho outras turmas, mas é por questão mesmo de organização. Tem que dar um prazo, então não pode ser muito tempo. Então, 30 pontos, essa primeira atividade. Hoje a gente dá continuidade com o assunto. Espero conseguir próxima quinta fazer mais exercícios e simulações, porque eu não quero correr não quero que esse assunto corra tanto, senão a gente vai sobrar muito tempo lá na frente, eu vou ter que trazer mais assunto, então estou tentando dosar aqui a velocidade do conteúdo. Tanto é que essa aula de circuitos com diodos foi dividida, então hoje a gente só vê o primeiro modelo de retificador para deixar o mais difícil para a próxima semana. E com isso, talvez eu mude essa data aqui, em vez de a gente fazer esse formulário agora, fique mais para frente para pegar mais assunto, mas é só para indicar que tem um formulário ainda previsto e vamos ter um trabalho em grupo também até a quinta semana. Então, os detalhes serão dados durante a semana lá no mural. Então, vocês fiquem ligados. Eu vou pegar a lista do primeiro dia que vocês informaram quem estava usando o tablet e quem estava utilizando o computador ou notebook. Vou organizar a divisão dos grupos e vocês, durante essas próximas semanas, irão preenchendo, vão se combinando aí nos grupos que vocês se conhecem, para poder a gente fazer essa atividade online. Só essa primeira será online, por quê? Porque é a primeira vez que vocês vão fazer, para ter contato e ter a possibilidade de tirar dúvida. Mais para frente, como eu estou prevendo aqui alguns dias de aula prática, aí a atividade em grupo, talvez eu remaneje, tire daqui do final para não ficar uma coisa apertada para corrigir e coloque aqui no meio como offline. Vocês vão se combinar, vocês se combinam o horário e vão fazer no horário de vocês. E eu vou dar o prazo para mandar o vídeo. Então, muito provavelmente esse segundo trabalho online será em paralelo com essas atividades práticas aqui. Metade da turma vai estar em laboratório, então a outra metade que vai ficar em casa vai ter como atividade fazer o trabalho em grupo. Então isso aqui, como é só mais para frente, a gente aguarda mais um pouco a organização disso aí, mas é só para adiantar que vai ter uma atividade manual, que é aqui escreve e tira foto, a atividade de formulário, que é só de marcar, vai ter figurinha, vai ter as perguntas lá, vocês marcam, e a atividade em grupo, vão ter que criar uma sala no Meet, se reunir num certo horário, o que tem computador vai organizando a simulação e os colegas vão ajudando. E com isso a gente compõe de vermelho a nota da primeira etapa, etapa 1 no SWAP, azul a etapa 2. Então a gente aguarda aí o andamento dessa forma. Dúvidas? Quem já teve a curiosidade de abrir a atividade avaliativa, tem alguma dúvida que queira esclarecer antes de começar? Dúvidas? Beleza, sem dúvida, é bom assim. Novidades sobre aula presencial. Novidade da minha parte, eu quero fazer no final de dezembro, porque já vai ser permitido metade da turma no laboratório. Então, foi pedido aí quinta-feira que fosse compartilhado com a turma de inglês, mas eu tenho que avaliar porque eu já estou de segunda a quinta com aula. Aí eu tenho que vir na sexta-feira para mais um dia. Tá um pouco complicado. Tô vendo como é que vai ser isso. Então, qualquer novidade eu aviso. Vamos lá então, voltando aqui para a aba de atividades, sempre reforçando que a gente tem aulas síncronas, aulas assíncronas e agora apareceu a atividade avaliativa. Vocês se organizem para não perder o prazo. Aqui dentro de aulas assíncronas, semana 3 já foi disponibilizado
PDFs. Então é interessante que vocês abram um tempinho aí na agenda e façam uma leitura. Então a gente não vai abordar todos os pontos presentes no PDF. Já não abordava no presencial porque não dava tempo. Então agora no remoto é que a gente tem que tá sempre filtrando. Então vamos aguardar. Vamos caminhando dessa forma. Então nos slides eu tenho o destaque dos principais pontos. No caso desses aqui, está com mais conteúdo. Então, para o slide da aula de hoje, também já foi feito alguns filtros, retirado alguns pontos para poder a gente caminhar com o que é mais importante. Mas aí aqui você vai ter acesso ao conteúdo original. Isso aqui eu acho que está na íntegra. O de diodos especiais eu não fiz alteração, mas vamos lá. Então, aqui é o conteúdo assíncrono, não teve vídeo, não foi gravado o vídeo na época. Aqui em aulas síncronas são os mesmos slides, só que com alguns ajustes. No caso de diodos especiais, eu vou realizar exercício e interromper para mostrar no Tinkercad. E nos circuitos com diodos, que seriam todos os retificadores, eu cortei e hoje a gente estuda só o retificador de meia onda. Outro detalhe é a sequência, está nomeado aqui como aula 4, só que desde o ano passado eu alterei essa ordem. Eu acho que no dia que eu abri a ementa, eu comentei que eu já ensino logo todos os componentes importantes e continuo com as aplicações, porque aqui na sequência original seria ter que falar dos diodos, dos circuitos retificadores, aí depois aqui passaria para os diodos especiais. Então, ano passado eu fiz esse teste e eu achei que ficou interessante mudar a ordem, puxar logo todos os componentes e na sequência a gente vai falando das aplicações. Então a gente começa aqui com os diodos especiais. Por ser o slide na íntegra, vou tentar pular algum texto para não ficar cansativo demais e eu não ficar sem voz. Então tá chegando aí diodos especiais. Não estou na tela do Meet, então vamos seguindo, aprender sobre diodos especiais e conhecer formatos e características. Exercício também. Então, com a variedade de matérias-primas utilizadas na fabricação, formas de produção de alguns tipos de semicondutores, entre outros fatores, alguns dispositivos antes vistos como comuns passaram a ser classificados como diodos especiais. Então, até o momento a gente aprendeu que existe o diodo semicondutor, é o diodo que, polarizado diretamente, a corrente passa no sentido da flecha, polarizado reversamente, ele bloqueia, ele abre, impedindo a passagem de corrente. Então, chave aberta, sentido polarizado, chave fechada, a corrente passa. Polarizado reversamente, diodo abre, bloqueia a passagem de corrente. Então, o primeiro diodo especial que a gente pode citar é o LED. Num diodo, quando polarizado diretamente, há uma grande quantidade de portadores que atravessa a junção e alguns deles se recombinam com átomos ionizados. Nesse processo, os elétrons perdem energia na forma de radiação, liberando energia na forma de luz, e esses diodos são chamados de diodos emissores de luz ou LEDs. Então, Light Emitting Diode. E podem emitir luz visível, infravermelho ou ultravioleta. Então, a luz visível são os LEDs que a gente vai usar no laboratório, verde, azul e vermelho, por exemplo. Infravermelho é o do controle remoto, então quem tiver a curiosidade depois, pega um controle remoto em uma câmera, a câmera do celular, aperta no controle e vê no celular o brilho roxinho do LED infravermelho. A olho nu não é visto. E o ultravioleta aí é outra qualidade de LED. Então vamos ver aqui o símbolo, é o símbolo do diodo com as setinhas saindo, então indica que ele emite luz, as duas setinhas. Vamos ver o aspecto físico, tá aí o que a gente vai usar com frequência, acho que são de 5 milímetros,
e a construção interna. Então está em espanhol, mas aí a questão principal é a diferença dos terminais. O Azinho aqui do anodo é o maior, é o positivo, onde a corrente tem que entrar, então ele só vai brilhar se a corrente chegar por A e sair no K. Se for o contrário, ele não brilha. Dúvidas? Beleza, valeu. Então a gente continua aqui falando um pouco da construção. Então os LEDs de luz visível são fabricados acrescentando partículas de fósforo. Então se lembrar do processo de dopagem, você tinha lá 4 silícios, botava um pentavalente, 4 silícios se recombinavam e ficavam estáveis e um elétron ficava ali solto, formando o cristal N negativo. A outra dopagem, você tinha 4 silícios, jogava um trivalente, então 3 silícios se combinavam e o quarto silício ficava sem combinação. Então predominaria uma lacuna, formando o cristal positivo tipo P. Agora, para fazer o LED, durante essa dopagem é feito o quê? O acréscimo de partículas de fósforo, que pode irradiar luz verde, vermelha, amarela, laranja ou azul, sendo utilizados na sinalização de aparelhos eletrônicos. Então, o LED aí é bem conhecido de todos. Já os LEDs infravermelhos são fabricados com antimoneto de índio, com aplicações em alarmes, transmissão de dados por fibra óptica, controle remoto. Então, justamente, o infravermelho é o LED que a gente não vê o brilho só pela câmera do celular. E o terceiro tipo de LED é o LED ultravioleta, são fabricados com sulfato de zinco. Então, fica aí só a indicação. Tá aqui a maneira como a gente deve ligar o LED na polarização direta. Então, eu vou fazer um exercício daqui a pouco. Então, aqui na tabela a gente tem as cores e a faixa de tensão que o LED pode trabalhar. A corrente geralmente é mantida constante em 20 amperes. Então, para que ele funcione de forma correta, eu tenho que determinar o valor de RS para limitar a corrente. Então, vejam que eu tenho aqui um divisor de tensão. Se eu tenho dois componentes em série, a tensão da fonte será dividida. Então, uma parte ficará no resistor, outra parte ficará no diodo, no LED. E essa tensão, pela tabelinha aqui, ó, varia de 1,8 a 2 no LED vermelho, amarelo e laranja, no verde de 2 a 2,5 e o azul e o branco de 2,5 a 3. Então vamos aqui para a próxima tela resolver essa questão de resistência. Então acompanha aí na tela. Cadê? Já está em azul. Tensão da fonte 9 volts. Eu quero o valor de RS. Aqui pela tabela, a corrente do diodo vale 20 miliamperes. Deixa eu ajeitar esse Azinho aqui. 20 miliamperes. E a tensão vai variar de acordo com aquela tabelinha. Só que como aquela tabela, por exemplo, o vermelho é de 1,8 a 2. Deixa eu voltar aqui. Ó, de 1,8 a 2 volts. Se eu colocar desse jeito na prova, a gente vai botar 1,8, 1,9, 2. Então, numa questão de prova, essa variação aqui não vai ser possível em função de cada um querer escolher um valor e dar uma resposta diferente. Então, numa prova, o valor de tensão será pré-determinado. Vamos voltar para cá, ligar aqui, certo. Então, quero o valor do resistor RS, interrogação. O valor da corrente eu já tenho, 20 miliamperes.
e vou determinar aqui o valor da tensão no diodo de 2 volts. Então, posso vir para cá, lei de Kirchhoff das tensões, mais 9. Vou passar no resistor aqui, ó, mais e menos. Resistor, sinal negativo, menos, valor de RS, vezes a corrente que foi dada, 20 vezes 10 a menos 3 miliamperes. Eu divido por 1000, ou eu coloco em notação científica, ou eu já coloco em, cadê? Aqui em cima, poderia fazer também 20 dividido por 1000, 1, 2, acho que é isso aqui, isso, 1, 2, 3 casas. Mas voltando para cá, só lembrando, 9 menos RS vezes a corrente menos a tensão no resistor, desculpe, no diodo ou LED. Então tá aí a equação de Kirchhoff, 9, vou pegar o 2 e deixar aqui pertinho e jogar esse valor aqui, 0,020 vezes RS para o outro lado. Aqui eu já realizo a subtração ou já posso montar dessa maneira, 7 sobre 0,020. Hoje eu trouxe a calculadora. 7 dividido por 0,2, 350 ohms. Vou colocar aqui embaixo, porque vai ter a gravação aqui da telinha aqui no OBS. Cadê? Eita, ficou aqui na frente, espera aí. Então se eu fechar aqui eu vou perder a informação. Mas para vocês está aparecendo completo, não tá? 9 menos RS vezes 10 vezes 20 vezes 10 a menos 3 menos 2 igual a 0. O 9, pronto, o 9 menos 2 veio para aqui para baixo. 20 vezes 10 a menos 3 eu transformei em 0,020 vezes RS. E aqui para o lado, RS é igual a 7 sobre 0,020. Vou botar aqui o zero. Resultado 350. Então, em um circuito em que vocês precisem determinar o valor da resistência, o caminho vai ser esse daqui. Tem que tirar a tensão do LED frente à tensão da fonte e dividir pela corrente. Opa, desculpa. Então vou apagar aqui. Deixa eu limpar primeiro, apaga. E vamos ver aqui como é que seria essa montagem no Tinkercad. Sempre treinando as simulações para quando for ter o trabalho, vocês já tenham ideia de como operar. Então eu deixo aqui em todos. Vamos começar com a protoboard. Então o LED aqui precisa de uma atenção porque ele é diferente aqui na sua configuração. Então vou dar um zoom aqui, ó, e mostrar que ele tem uma perninha mais tortinha e também quando passa o mouse, ó, esse aqui que é o anodo, é onde tem que chegar a corrente. Esse aqui é o catodo, onde sai a corrente. Então vou colocar ele aqui mais para baixo para ficar esses terminais aqui disponíveis para medição. Não sei se eu vou conseguir obter os 2 volts, porque muda o valor do LED, eu só consigo mudar a cor, não consigo mudar o valor de tensão. Pode ser que não dê 2 volts, mas vamos tentar testar aqui. Então aqui eu já calculei, deu 350, ele aceita valores não comerciais. Então 350, vamos girar ele aqui. Vou botar aqui. Procurar, tem a bateria de 9, se não quiser usar a fonte, ó, a gente pode vir para cá, girar. Tem o vermelho e o negativo. Pronto, o vermelho eu posso ligar direto aqui.
Dá para fazer uma curvinha para ficar um negócio mais organizado. Aqui é o vermelho. E o preto tem que chegar aqui nessa saída. Opa, peraí. Dessa maneira aqui não vai ter ligação não. Então é aqui, ó. Vamos voltar para o desenho para a gente entender o detalhe do simulador que a gente tem que se adaptar para ele. Então aqui, ó, o resistor chega no anodo do LED. E o cátodo do LED tem que chegar no negativo da bateria. Vamos voltar para o simulador. O anodo está ligado no resistor e o positivo da fonte, ó, tem que chegar nesse lado aqui do resistor. Eu vou girar esse resistor para fazer isso aqui. Colocar esse vermelho aqui embaixo. É isso mesmo, vou fazer ao vivo, tem dessas coisas. E o negativo da bateria tem que chegar aqui no LED. Vou mudar aqui a cor para identificar. Primeiro vamos ver o funcionamento. Tá aí, acendeu. Vamos medir a tensão no resistor, procurar aqui o multímetro. Muito provavelmente vai mudar de valor, mas o importante aqui é o funcionamento. Então o que a gente tinha calculado de 7 volts está aproximado. Vamos ver, acho que dá para colocar mais um. Botar aqui já direto outro medidor de tensão. Tem que chegar aqui nesse ponto também. E o negativo aqui no LED. Então, ó, como é aproximado, né? A gente tinha estabelecido que no LED vermelho a tensão seria de 2 volts. O simulador aí segue alguma outra regra que define que a tensão do LED vermelho é de 2,7, mas para efeito das nossas contas não gera tanto transtorno. Aqui que seria 7, está considerando 6,9, eu acho aceitável. Então é dessa maneira que a gente liga o LED no Tinkercad. Tem que ser nessa perninha anodo, que ela é mais curvadinha, a entrada de corrente. Como é que eu sei isso? Saio do positivo da fonte, passo no resistor. Esse é o sentido de corrente. Saiu da fonte, passa no resistor, passa no LED e volta para o negativo. Dúvidas? Show, valeu. Vamos seguir então, voltando. Esse foi o primeiro diodo especial. Vamos conhecer aqui o fotodiodo. No caso, muito aplicado nessa parte de segurança. Então, onde você precisar de um alarme, você pode colocar um LED de frente a um fotodiodo e com isso formar um feixe de luz, e se esse feixe for interrompido, uma das aplicações possíveis é acionamento de um alarme. Então, um fotodiodo é um diodo com uma janela sobre a junção PN, positivo e negativo, que permite a entrada de luz. Essa luz produz elétrons livres e lacunas, aumentando a quantidade de portadores, o que controla a corrente reversa. Então está aqui o símbolo. Então vejam que agora a setinha mudou de sentido, ela entra na junção. Então se você tiver positivo no anodo e negativo no cátodo e não tiver luz na junção, não completou o circuito, só completa o circuito com a luz. Então aqui é uma possibilidade de encapsulamento cilíndrica com a janelinha em cima, ou essa aqui lateral e a janelinha aqui do lado. Aí com 2 terminais é o fotodiodo, com 3 terminais é o fototransistor, mas a funcionalidade é praticamente a mesma.
Então está aqui a maneira de polarizar o fotodiodo. Então o posicionamento reverso é porque ele trabalha na região negativa da curva característica. Então quem se lembrar da curva característica da aula passada, do lado direito eu tenho a curva praticamente em zero até 0,7 volts, e depois de 0,7 volts ele dá uma crescida rápida, e do lado negativo ele passa um bom tempo próximo de zero e depois ele tem aquela queda rápida, indicando a queima do componente, no caso do diodo semicondutor. Aqui, como ele é um fotodiodo, ele é construído para suportar aquela curva, aquela junção, e tem a janelinha em cima da junção. Continuando ainda sobre fotodiodo, desta forma, quanto maior a incidência de luz, maior a corrente no fotodiodo polarizado reversamente. Deve-se sempre ligá-los em série com um resistor limitador de corrente para não danificá-los. Então a ideia, não vou fazer exercício, mas a ideia é semelhante ao do LED. Tem que saber a tensão de operação para poder calcular o resistor. Os fotodiodos são sensíveis à luz infravermelha e ultravioleta, sendo aplicados em alarmes, medidores de intensidade luminosa, etc. Acho que eu tenho um vídeo com a aplicação desse fototransistor. Deixa eu me lembrar aqui. Para a gente também dar uma pausa aqui e vocês não dormirem. Eu acho que está na playlist de digital. Espera aí. Está na de digital. Vamos ver se eu acho aqui. Está no final, que foi no final do semestre passado. Coincidência, simulação, mapa de Carnot. Não, já estou no final. Prática de lógica. Felipe JK. Deixa eu ver esse contador aqui. Teve um contador que eu fiz com fototransistor. Deixa eu deixar aqui mudo. Não quer com botão. Rapaz, será que eu estou me confundindo? Deixa eu ver aqui. Aqui é com LDR. Aqui é outro. Então deixa eu ir na playlist de eletrônica analógica, só um instante. Eletrônica analógica. Faz parte. Cadê? Oscilador, medições de tensão. Só que a pessoa quer mostrar, aí não acha. Amplificador. Caramba, onde é que tá isso? Ai, eu vou ficar devendo. Se eu encontrar depois eu mando o link, desculpa aí. Cadê? Voltando aqui para o slide, mas a ideia era mostrar que eu boto o celular e mostro o fotodiodo. Quando acionado, aparece uma luzinha roxa, mas quando eu achar eu mando. Fotodiodo, então a gente volta para dar sequência. Aqui já passou. Então, na sequência, optacoplador. Então, em um único encapsulamento, eu vou ter um LED e um fotodiodo. Um optacoplador ou acoplador óptico nada mais é do que um LED associado a um fotodiodo no mesmo invólucro. A sua representação é mostrada abaixo. Então, é esse tracejado aqui, indicando que eu tenho um componente só. De um lado eu tenho um circuito e do lado direito eu tenho outro, em que a conexão entre esses dois circuitos é por meio da luz. Então não existe conexão elétrica. Ele é muito apropriado para circuitos onde eu tenho 220 volts, por exemplo, e tenho
um circuito como o Arduino, que é de 5 volts. Então, pela segurança dos componentes, é usual colocar um optoacoplador nesse circuito. Quando o LED é polarizado diretamente, ele emite uma luz que atinge o fotodiodo, fazendo com que sua corrente reversa seja proporcional à intensidade luminosa emitida pelo LED. Então aqui vamos mostrar já o desenho. Isso significa que a corrente de saída depende da corrente de entrada, mesmo havendo uma isolação elétrica entre os dois estágios. O meio transmissor é a luz. Esse dispositivo é utilizado em aparelhos com circuitos de alta e baixas tensões. Como eu comentei, vou trazer um exemplo, permitindo isolação segura entre eles. Encapsulamento, símbolo e aplicação. Então, acompanha aqui do lado esquerdo o formato desse componente. Então, ele é um circuito integrado com 6 terminais. Então, no terminal 1 e 2, está aqui 1 e 2, eu ligo o circuito do LED. E ligo entre o 5 e o 4, o circuito é um fototransistor, mas a gente vai utilizar entre o 5 e o 4 como um fotodiodo. O 3 não liga nada e esse 6 também não precisa ligar. Está aqui o símbolo e a aplicação é a que foi comentada anteriormente. Você vai ter um optoacoplador 4N25, liga um resistor em série com o número 1, terminal 1, terminal 2 liga no terra. Então esse terminal aqui do resistor pode vir do Arduino, pode vir de uma fonte que forneça 5 volts, por exemplo. Então na hora que a corrente circula por esse lado do circuito, o LED brilha e vai fechar o lado direito. O que é que tem no lado direito? Tem uma fonte de 12, um relé. Esse relé aqui, eu tenho para mim que eu falei dele lá em eletricidade, é aquela caixinha azul ou preta, que tem uns contatos móveis que faz um clique e fecha o circuito. Aqui eu tenho um transistor que vai fechar esse lado do circuito. Então, a utilização do transistor já será à vista, mas o que vocês têm que entender aqui é que, na verdade, eu tenho duas chaves. Essa chave feita por luz, que vai ligar o transistor, que seria uma segunda chave. Quando isso acontece, o relé funciona e liga o que tiver aqui desse lado. Pode ser uma lâmpada de 220, pode ser um alarme, etc. Como eu não achei o primeiro vídeo, fico até receoso de querer achar outro e não encontrar, mas eu tenho um vídeo disso aqui funcionando. Depois eu tento mostrar eu organizo e a gente mostra na quinta-feira. Acho que esse aqui é o último diodo especial, diodo Zener. No caso, a ideia aqui é apresentar de forma geral e como aplicação a gente só verá mais para frente, mais para as próximas semanas. Então o diodo Zener é um dispositivo que tem quase as mesmas características de um diodo normal. A diferença está na forma como ele se comporta quando está polarizado reversamente. No diodo normal, vamos lembrar, polarizado reversamente ocorre um fenômeno chamado efeito avalanche ou efeito Zener, que consiste no aumento repentino da corrente reversa, dissipando potência suficiente para a ruptura da junção, danificando o diodo. Então isso aqui eu vou sair para que vocês não precisem puxar da memória aqui na semana 2. Deixa eu achar o... Não, foi semana 2. Foi a curva característica. Está aqui no final, deixa eu ver. Está aqui a curva completa. Então, no diodo comum, passou de 0,7 volts, polarizado diretamente, ele conduz corrente. Então, esse aqui é o que me indica essa subida do gráfico. Por quê? Porque no eixo Y eu estou medindo corrente. Se ela sobe, a corrente está subindo. Do lado reverso do diodo semicondutor, ele bloqueia até ele suportar a tensão máxima reversa. Quando ultrapassa, ele conduz, só que o nome já informa, a tensão de ruptura, ele rompe sua junção e se danifica. Então, nessa região aqui, o LED, eu sempre confundi, o diodo semicondutor deixa de funcionar como um bloqueio, ele vai conduzir, só que ele conduz e se danifica. Então é isso que o gráfico me permite interpretar
do componente. Curva característica é o gráfico que informa a relação entre tensão e corrente daquele componente. Lembrando que no resistor era uma reta, resistência constante, no diodo, resistência variável. E esses dois pontos de importância: joelho, 0,7 volts na maioria dos casos, tensão de ruptura, ponto em que o diodo semicondutor se danifica. Vamos voltar para o diodo Zener. Então tá aqui a curva dele, é a mesma do diodo semicondutor, só que ele é construído com uma junção maior para suportar essa tensão de joelho sem se danificar. Então ele vai operar entre esses dois valores de corrente, IZ mínimo, tensão de Zener mínimo corrente de Zener mínimo e corrente de Zener máximo. Então nessa região aqui eu quero que vocês acompanhem comigo. Se eu fizer uma projeção aqui do eixo Y para o desenho da curva, vejam que ela atinge a curva nesse trecho aqui, nessa região aqui, onde a tensão VZ é praticamente constante. Vocês conseguem perceber que essa curva aqui ela é quase perpendicular. Então, por ela ser quase perpendicular, o diodo Zener, quando configurado corretamente, ele vai manter uma tensão constante na sua saída. E com essa característica de manter a tensão constante na saída, é que ele é utilizado como regulador de tensão. Então, é assunto para depois do retificador de tensão. Aqui embaixo, a tensão reversa VZ mantém-se praticamente constante. Então, em função dessa construção mais robusta da junção PN, é que se consegue que ele não queime e que nos dê essa propriedade de manter a tensão quase constante. E com isso, eu posso utilizar nos circuitos eletrônicos para montar uma fonte que recebe tensão alternada e entrega uma tensão constante na saída. Mas para que isso aconteça, para que ele trabalhe na tensão VZ, eu tenho que ter uma corrente entre esses dois valores, corrente Z mínima, corrente Z máxima. Como é que eu vou obter isso? Vou obter determinando a resistência lá daquele resistor RS que eu fiz para o LED. Então vai ser uma aplicação parecida com aquela. Então você já tem a noção de como é o cálculo, a gente vai mais para frente. Mais para frente a gente repete aquela conta do LED, só que agora com o diodo Zener. Dúvidas? Então, o diodo Zener é o último diodo especial. Temos aqui as últimas informações. A tensão na qual ocorre o efeito Zener é chamada de tensão de ruptura, ou lá do catálogo Breakdown Voltage, VBR. O diodo Zener é construído com uma área de dissipação de potência suficientemente grande para suportar o efeito avalanche, então por isso ele não queima. A tensão na qual este efeito ocorre é denominada tensão Zener, VZ, estava lá no gráfico. Pode variar em função do tamanho e do nível de dopagem da junção PN. Vamos ver o símbolo. Então tá aí, é um diodo com as extremidades aqui tortinhas para identificar que é um Zener. Então ele vai sugar uma corrente reversa naquela faixa de IZ mínimo e IZ máximo. Tá aqui a cara dele, a faixinha preta é essa faixinha do diodo. E uma maneira de aplicar o diodo Zener no circuito é essa que está sendo apresentada. Se você tem uma tensão Win de 10 volts, por exemplo, você calcula o resistor e coloca um diodo Zener de 5. Então eu vou ter aqui na saída em paralelo, ó, V alto fica em paralelo com o diodo Zener de 5 volts.
Então, não precisam se preocupar, o detalhamento do diodo Zener será visto mais à frente ainda. E com isso a gente termina essa apresentação sobre diodos especiais. Então a gente já tem disponível para trabalhar nos circuitos o diodo semicondutor, o LED que vai brilhar, o fotodiodo que vai receber luz e fechar um circuito, o optoacoplador que liga dois circuitos distintos por meio da luz e agora o diodo Zener que vai ter como aplicação a regulação de tensão de saída de uma fonte. Então, em cada momento adequado a gente vai ver o funcionamento desses componentes. Então, aqui a gente meio que termina a apresentação de componentes e passa a conhecer suas aplicações. Então, tá aí os contatos. Vamos sair aqui da apresentação. Alguma dúvida sobre os diodos especiais? Lembrando que ele é aula 4, só que eu estou puxando para ter essa sequência lógica de apresentar todos os componentes e depois a gente se dedicar aos circuitos eletrônicos. Então, na próxima apresentação, a gente vai conhecer o primeiro circuito eletrônico e vamos dar aquelas pausas para poder mostrar também no Tinkercad, para a gente não correr demais. Então, aqui eu posso fechar. Isso, Maria. O LED é um diodo que foi acrescentado fósforo para poder brilhar quando a corrente passar pelo LED. Então, LED, diodo, emissor de luz. Mais alguma dúvida? Vamos continuar então. Vou fechar aqui essa apresentação da semana passada e vamos aqui na semana 3 ver circuitos com diodos. Então, lá no PDF a apresentação é completa, retificador de meia onda, onda completa em tapo central, onda completa em ponta. Então, seriam 3 circuitos. Na verdade, a gente apresenta hoje o primeiro mais simples. Quero ver se faço só exercício próxima quinta para não correr o assunto. E próxima terça, a continuação com o circuito retificador em ponte. Então vamos lá aqui. O que mais? Diodos, circuitos com diodos. Tá chegando aí. Aprender sobre circuitos retificadores, estudar componentes e parâmetros envolvidos. Então, um detalhe que a gente não vai poder fugir é de cálculo, de conta e de matemática. Então, quem está com dificuldade de assuntos de eletricidade, sugiro que rapidamente revise os conteúdos para que não acumule com os conteúdos de eletrônica analógica. Ainda sobre circuitos com diodos, deixa eu ver, acho que eu tenho uma listinha mais para frente. A gente começa fazendo uma analogia do diodo com uma válvula hidráulica. Então, o fluido pode circular livremente nesse sentido aqui. Então, se eu ligar a torneira de um lado e do lado correto da válvula, a água vai ter força para empurrar esse êmbolo de forma cônica e atravessar pelos lados e chegar do outro lado na mangueira. Então, esse aqui é o diodo na polarização direta no sentido da flecha. Então, a corrente passa, o diodo se transforma numa chave fechada, a corrente pode passar. Nessa outra analogia, ainda com a válvula hidráulica, o que aconteceu? Eu virei a válvula. Então, vejam que a força da água empurra esse êmbolo cônico, vedando totalmente a passagem de água. Então, aqui do outro lado, não chega água. Com isso, a água fica aqui esperando. Se for uma mangueira, se for uma pressão muito forte, pode danificar a mangueira, mas a princípio, no caso do diodo, não é para acontecer nada de movimentação de corrente. Então chegou aqui, bloqueia
não tem passagem de corrente quando o diodo é polarizado reversamente. Se fosse um LED, nessa configuração aqui o LED não brilha. Aqui desse lado o LED brilha. Por quê? Porque a corrente passa. Então passou corrente, a válvula funciona no sentido. Bloqueou corrente, a válvula está na posição contrária. Alguma dúvida sobre essa analogia de válvula hidráulica e LED e diodo? Porque isso vai ser importante entender para poder entender o funcionamento do retificador. O silêncio é um sim. Posso continuar? Show de bola, vamos lá. Então, principais aplicações do diodo: dobrador de tensão, grampeador de tensão, limitador de tensão e circuitos retificadores. Então, esses três primeiros circuitos, eu só vou indicar os nomes, não são circuitos que eu trabalho mais em função da importância. Então, dentre esses quatro aí, eu acho mais importante entender o circuito retificador, porque... Ô, cadeira chata. Porque o circuito retificador é o que transforma a tensão alternada da tomada em tensão contínua para alimentar placa-mãe, circuitos eletrônicos de televisão, de computador, que mais? Deixa eu ver. De todo componente, de todo eletrodoméstico eletrônico que tem uma fonte que é ligada na tomada de casa. Então, aquele recarregador de celular também vai ter algo semelhante ali dentro. Então, vamos deixar de lado esses três primeiros e nos dedicar aos circuitos retificadores. Tem por objetivo transformar as tensões alternadas CA, que são senoidais, em tensões contínuas CC, para alimentação de aparelhos eletrônicos. A tensão alternada da rede, antes de ser ligada ao retificador, precisa ser reduzida por um transformador. Então, de novo, mais um conteúdo de eletricidade que é interessante que vocês tenham em mente, sem dúvidas. Caso passou batido alguma informação de transformador, eu vou passar aqui rapidamente, mas sugiro uma revisão do conteúdo lá atrás. A tensão contínua depois do retificador, por vezes, precisa eliminar as variações para que a mesma torne-se constante. Então, é nesse ponto aqui que vai entrar o diodo Zener, uma das possibilidades. O que é feito através de filtros ou circuitos reguladores. Então, vamos ter calma, respirar fundo. Então, está aqui o diagrama de blocos de uma fonte retificadora. É isso que tem lá no recarregador de celular, é o que tem naquela caixinha que fica atrás da CPU para alimentar os circuitos eletrônicos. Então, lembrar o que é um diagrama de blocos. Segunda aula da primeira semana. É o diagrama em que eu conheço as funções de cada bloco sem a necessidade de conhecer os componentes internos. Então, para uma fonte, estou passando aqui o mouse, para que um circuito retificador funcione, eu preciso primeiro diminuir a tensão de entrada, a tensão que vem da tomada é 220, geralmente eu diminuo para 20, 30 volts, dependendo da aplicação. Essa tensão reduzida chega nos diodos retificadores e vai transformar a senoide em um sinal pulsante. Está aqui as ondinhas da senoide só para cima. Apagou a parte negativa. Então hoje a gente entende o que é a retificação de meia onda. É uma parte desse circuito aqui. Depois é que a gente vê o que é filtragem e estabilização ou regulação. Na filtragem eu vou utilizar um capacitor para diminuir as oscilações, ó, vejam que ela ficou mais alta. E por último, um circuito regulador de tensão para deixar constante o valor de saída. E aqui na minha carga eu vou ter os outros circuitos
recebendo energia. Aqui na regulação eu tenho 3 tipos principais: meia onda, que a gente estuda hoje, onda completa com tap central. Eu acho que tem no PDF, mas não vou falar dele. E temos uma onda completa que minha ideia é só ver próxima semana. Dúvidas quanto ao diagrama de blocos? Então vamos embora. Então, primeiro passo, lembrar o que é o transformador elétrico. Então, é aquele dispositivo lá do eletromagnetismo em que ele recebe uma tensão e uma corrente do lado primário. Em função da quantidade de volts de cobre, ele vai produzir um fluxo magnético no ferro, silício. Esse fluxo no ferro, ao interceptar uma quantidade X de espiras ou de voltas no cobre do secundário, vai produzir uma tensão e uma corrente proporcionais. Então aqui no meio, se eu tenho que no primário eu tenho V1, N1, V1 tensão, N1 número de voltas, e no secundário eu tenho V2, N2, eu estabeleço a seguinte relação de espiras. O número de espiras do primário sobre o secundário é igual à tensão no primário sobre a tensão no secundário. Então, quinta-feira eu trago exercícios dessa transformação aqui. Então aqui seria, na sequência, a representação do transformador. Então vejam que ele tem uma quantidade maior de voltas no primário. Para quê? Para que ele pegue uma tensão V1 no primário maior e transforme numa tensão V2 menor. Então a gente, nos principais circuitos, a gente tem esse transformador diminuindo de 220 para 20, para 30, dependendo da necessidade. E esse transformador, em geral, é representado dessa maneira aqui no circuito. Então, V2 é o que eu quero no secundário, é o desenhozinho da fonte de tensão com o símbolo da senoide na parte interna. A carga RL é a carga que eu vou alimentar, aqui representada por um resistor, foi mantida aqui na direita também do circuito. Então esse é o primeiro bloco que a gente tem que entender da fonte retificadora. Pega 220 e transforma para 20. Como é que ele faz isso? Usa um transformador com uma relação de espiras adequada para diminuir esse valor. Esse valor de tensão no secundário, nesse esquema aqui, já entrega essa tensão reduzida para o resistor. Mas no caso da fonte retificadora, a tensão de saída vai para o diodo. Então a gente aprende agora o primeiro retificador, o mais simples. Retificador de meia onda é o mais simples dos retificadores. A sua constituição básica é um diodo em série com a carga RL. Então aqui vamos abrir o circuito nesse ponto aqui e colocar um diodo e ver o que acontece. Então está aqui a representação com o transformador. O diodo vai ficar do lado anodo, do lado positivo da fonte, cátodo no lado do resistor. Aqui na direita vai aparecer o esquemático. Alguma dúvida de como saiu do desenho da esquerda e foi para o desenho da direita? Dúvidas? Então vamos lá então. O funcionamento do retificador é dividido em duas partes. Por quê? Porque eu tenho um sinal senoidal. O sinal senoidal pode ser interpretado como uma fonte positiva no semiciclo positivo e uma fonte invertida no semiciclo negativo. Durante o semiciclo positivo de V2, o diodo conduz polarização direta, fazendo a tensão
de saída igual à tensão de entrada. Então vejam aqui na tela, no semiciclo positivo, o mais está para cima na fonte, o menos está para baixo. Então, com isso, a corrente sai da fonte, polariza diretamente o diodo e circula pelo resistor. A tensão da fonte se aplica diretamente ao resistor, caso a gente considere o diodo como ideal, queda de tensão igual a zero. Se a gente for perfeccionista, a queda de tensão é 0,7, então aqui na resistência eu tenho que descontar 0,7 volts do diodo. Vamos ver o que aqui eu coloquei a mais. Pronto. A indicação da corrente, o sentido de corrente. Então o diodo vira uma chave fechada. Para quem ainda não conseguiu associar na polarização direta, o diodo se assemelha a uma seta. Tá aqui, ó, a seta da corrente está no mesmo sentido da seta do diodo. Por quê? Porque o diodo conduz quando a corrente chega no mais e sai no menos. Então, o que é que eu vou ter no lado da fonte? Olhando aqui agora para a esquerda, eu tenho um semiciclo positivo, só tem tensão durante essa passagem aqui da senoide no gráfico. E o que é que eu vou ter no lado direito do resistor? A mesma tensão. Então, se eu considerar que o diodo é perfeito, eu não tenho queda de tensão aqui. Se eu considerar o diodo perfeito, então esse pico de tensão aqui ele é um pouco mais baixo, hein? Você tem que descontar aí menos 0,7 volts. E aqui ele já está calculando uma tensão média. Essa tensão média eu comento daqui a pouco. Dúvidas? Acho que está fácil porque o diodo está conduzindo. Vamos ver, tentar entender agora a situação reversa. Porém, no sentido negativo, o diodo corta a polarização reversa, fazendo a tensão de saída igual a zero na saída. Acho que não ficou legal. A tensão de saída igual a zero. Pronto, aí. E a tensão de entrada caia toda sobre o diodo. Então vamos entender primeiro o circuito. Semiciclo negativo eu represento como uma fonte de tensão contínua, só que agora invertida. Então vejam que a corrente vai sair pelo positivo, vai chegar aqui no catódo e vai ser bloqueado. Por quê? Porque tem uma barreira, está aqui o tracinho indicando a barreira do diodo. Então o diodo vai funcionar como uma chave aberta. Chave aberta não conduz corrente. Então aqui do lado esquerdo eu tenho a indicação da senoide para baixo, semiciclo negativo. Essa sua representação no circuito é feita invertendo a polaridade da tensão contínua. E aqui na carga, como consequência, não tem condução de corrente, então não tem tensão no resistor. Eu tenho só um traço reto aqui no trecho T sobre 2, período sobre 2, até período, até o T. Dúvidas do porquê ficou só um traço aqui na tensão do resistor? Então vamos continuar, sem dúvidas. Então aqui é o gráfico completo do retificador de meia onda. Senoide da fonte, ora positivo, ora negativo, ora positivo, ora negativo. O que é que eu vou ter Sim, deixa eu voltar aqui. Detalhe importante que eu vou mostrar no próximo gráfico é que na ausência de tensão sobre o resistor, a tensão do diodo, a tensão negativa da fonte tem que ir para o diodo. E esse diodo tem que aguentar essa tensão reversa. Então, se aqui estamos trabalhando com 220 volts RMS, então esse pico aqui é de 311 volts. Normalmente trabalhamos com diodo de 1000 volts, então não teremos problema de queimar o diodo. Então, voltando aqui, eu tenho
a tensão da fonte, tensão senoidal completa. Ocorre que no semiciclo negativo da fonte, eu tenho a tensão negativa toda no diodo, tá aqui, tensão no diodo é zero, depois é a tensão da fonte negativa, zero, tensão negativa. E no resistor, quando a tensão da fonte é positiva, o diodo conduz, então eu tenho essa tensão aqui no resistor. Quando o diodo bloqueia, a tensão é zero. Quando o diodo conduz, a tensão no resistor é o morrinho aqui da senoide, e quando não conduz, é zero. No momento em que eu corto a parte negativa do circuito, eu tenho estabelecido um novo conceito, a tensão média. Então, a tensão média é a área dessa região aqui da senoide dividido pelo tempo aqui que ela ocorre. Então, eu considero o semicírculo da senoide e o tempo zero aqui do resistor. Como calcular isso, veremos daqui a pouco. Retificador de meia onda. Aqui, mais algumas informações. Como a forma de onda na carga não é senoidal, o seu valor médio deixa de ser nulo. Então, o conceito de tensão média é você pegar a área do gráfico em um determinado trecho. Então, a senoide, por que a tensão média na senoide é zero? Porque eu pego a área da parte positiva e subtraio da parte negativa. Subtraio não, eu somo, porque aí dá zero. A positiva com a negativa se cancela. Então, na senoide, o conceito de tensão média e em outras tensões é a soma das áreas. Por que no retificador surge a tensão média? Porque eu deixei de ter a parte negativa. No momento que eu não tenho mais a parte negativa, fico só com a parte positiva, eu tenho como calcular a tensão média. Então, eu vou primeiro saber a tensão média, é a tensão de pico do semiciclo, e dividir por π. No momento que eu tenho a tensão média, eu consigo, pela lei de Ohm, calcular a corrente média. É a tensão média dividido pela resistência da carga. O próximo conceito que a gente vai fazer uso mais para frente é se eu considero o diodo perfeito ou não. Considerando o diodo real, então ele vai ter V gama que vale 0,7 volts. O mesmo deverá ser considerado no cálculo de VM. Então, se eu for calcular o VM perfeito, não tem V gama. Se eu considerar V gama, eu tenho que subtrair 0,7 volts. E a última informação diz respeito à tensão reversa. Então, para que o diodo não queime, o diodo semicondutor tem que suportar a tensão reversa nos seus terminais. Para que o diodo não queime, ele deve suportar a corrente média e a tensão de pico reversa. Lá do diodo Zener, VBR, para que dá o voltage. Então, se eu tenho uma senoide de 220, meu valor de pico é 311. Então, o diodo tem que suportar essa tensão reversa, né? De modo que, para funcionar, no caso não funciona não, para projetar um circuito com diodo, esses seriam alguns parâmetros a serem considerados no cálculo. Saber a tensão, a corrente média, eu tenho que saber minha carga, tenho que saber a característica do diodo para dimensionar corretamente o diodo para que ele funcione no meu circuito. Então, tenho que levar em conta a corrente média para quando ele estiver polarizado diretamente, e tenho que saber a tensão reversa, essa tensão aqui do semicírculo negativo, que é a tensão que no momento em que o diodo não vai conduzir, essa tensão aqui vai ficar em cima de seus terminais. Então, ele tem que suportar essa tensão para não queimar. Então, tá aí dois parâmetros a serem levados em consideração na hora de fazer um projeto de diodo, de circuito retificador. Corrente direta média e a tensão reversa. Não é o objetivo da gente projetar. Mas no livro, quem tiver curiosidade de consultar, tem lá
o passo a passo. A gente aqui no máximo vai tentar montar e realizar algumas medidas em cima do circuito. Então, aprendeu-se sobre circuitos retificadores de meia onda. Por que meia onda? Porque considera só o primeiro ciclo aqui da senoide. Onda completa a gente vai ter dois semiciclos aqui para cima. E estudou seus componentes e parâmetros. Vamos ver aqui os contatos e a hora para ver o que é que a gente complementa. Não saiam, fiquem por aí que ainda temos 15 minutos de chamada. Então fico devendo os vídeos próxima aula. Então já fica uma coisa mais para a próxima aula aí, exercício e vídeo. Se o tempo permitir, até um Kahoot aí para a gente acordar durante a aula. O que eu quero agora, chamada. Então, drive. Vamos na sequência ver no Tinkercad essa montagem para saber como é que procede o uso dos equipamentos. Cadê? Semana 3. Chamada do dia 22 do 11, isso. Oh, beleza, só no chiado. Aula síncrona, respostas, formulário aberto, enviar. Copiar. Voltando aqui para o Meet. Lista da chamada. Link da chamada, link da chamada. Agora que eu vou dar uma olhadinha no chat, então eu não estou vendo o chat, vocês têm que chamar no áudio. O carregador funciona como um transformador e um retificador. Sim, então predomina dentro dos circuitos retificadores a existência de um transformador, mas é possível, não é recomendado, mas é possível fazer um divisor de tensão de modo a substituir o transformador e colocar, por exemplo, um capacitor. Então, uma parte da tensão fica no capacitor e a outra parte fica para o restante do circuito. Não é recomendado porque em circuitos, caso esse circuito receba uma sobretensão, o capacitor não vai dar conta de eliminar, diferente do transformador que ele isola eletricamente o lado de 220 do lado da baixa tensão. Então, no carregador, a princípio tem um transformador e o restante do retificador. O retificador não é só o diodo, né? Tem o capacitor de filtro e o regulador de Zener no final. Então, beleza. Chamada aí disponível, vocês vão marcando a presença, por favor. Deixa eu ver se eu... Apaguei aqui, pronto, apaguei a pergunta lá do computador. Então vamos aqui ver algumas montagens. Então vamos aproveitar esse finalzinho de tempo aí e ver como é que a gente simularia no Tinkercad. Por quê? Porque não tem transformador. Então como é que a gente pode proceder? Deixa eu dar um Ctrl Z, volta. Voltou. Então respondam aí que eu vou começar aqui. Então, o diodo, de fato, é esse componente aqui. Mas o que é que acontece? Eu não consigo ver ele funcionando. Como alternativa, a gente pode utilizar o LED para poder ter essa noção de que ele ora funciona, ora bloqueia. Vamos ver aqui então como é que seria isso. Então precisa de uma fonte. A fonte que vai fornecer uma tensão alternada é essa daqui.
é o gerador de funções. Então aqui eu tenho que escolher a frequência 1000 Hz, eu não consigo enxergar, então a gente vai ver só 1 Hz para poder a gente ver o brilho do LED, a amplitude pode ser 5 volts, o deslocamento 0. Eu quero uma onda do tipo seno. Como é que eu sei que ele está mostrando isso? Com um osciloscópio. Então se eu vim aqui com o osciloscópio e ligar vermelho com vermelho e preto com preto, vamos simular aqui e ver o que é que aparece. Então, ó, veio uma senoide. Ele está registrando aqui. Vou dar um zoom, acompanha aqui comigo. Ó. O que é uma senoide de 1 Hz? Acho que dá para funcionar aqui a canetinha. Quer ver? Frequência é 1 sobre o período. Qual é o período dessa onda aqui? Ó? 1 segundo. Então, eu troco aqui de lugar, período. 1 sobre frequência. Se a frequência é 1, que foi o que eu coloquei no equipamento, ele vai me retornar o período de 1 segundo. Então, esse período de 1 segundo confere com o que o osciloscópio mostra. Então, o osciloscópio é um medidor de tensão que mostra na tela o sinal. Vamos apagar isso aqui e voltar. Então, o nosso gerador de funções está simulando uma fonte de tensão alternada. Vou parar a simulação, apagar esses fios aqui e vamos ver aqui a montagem. Então, o que é que me diz o circuito do retificador? Eu tenho que pegar o positivo da fonte e ligar no anodo do diodo. Quem é o meu anodo? É a perninha curvada. Então, eu vou sair daqui do positivo, ligar aqui na perninha curvada. Deixa eu aqui, botar aqui vermelho. Tem que selecionar vermelho. Voltar lá para o desenho. O catodo está ligado no resistor. Então, tem que botar aqui um resistor. Eu já tinha apagado, mas a gente volta aqui. Pode ser esse de 1K. Eu vou girar e ligar nesse terminal aqui. Vou subir ele aqui por enquanto. E vou ligar no terminal catodo, ó, catódica que ele chama. E vou ligar aqui no resistor, voltando no circuito. O negativo da fonte eu ligo no lado do resistor. Então, o negativo da fonte aqui no resistor. Pinto de preto para ficar identificado. Se eu tenho 1 Hz, vamos voltar para o gráfico. Então, esse T aqui é igual a 1 Hz, 1 segundo, T igual a 1. Então, meio segundo o LED liga, meio segundo o LED apaga. Vamos voltar para a simulação. Ai. Confere aí com vocês. Dúvidas? Então vamos interromper aqui a simulação. Vamos ligar aqui no resistor. Deixa eu dar aqui um zoom aqui. O positivo tem que seguir a sequência da corrente, então a corrente saiu no vermelho, passou no LED e vai passar no resistor. Então esse ponto aqui é o positivo do osciloscópio e o negativo do osciloscópio eu tenho que ligar junto com o negativo da fonte, é o preto. Vamos acompanhar aqui a simulação. Então tá aí o semiciclo positivo chegando no resistor. E no LED, então vamos parar aqui, acho que ele suporta 2 osciloscópios.
Opa, sai do meio. Então precisa ter essa atenção e em determinados momentos fazer essa adaptação de componentes. Então, aqui é o vermelho. Vamos medir no diodo, no LED. LED que é o diodo para a gente poder ver o brilho. Preto. Então aqui no resistor ele está considerando zero no semicírculo negativo e aqui no LED ele tem uma queda de tensão no positivo. Então a gente aqui tem que forçar um pouco a barra e imaginar que se fosse um LED perfeito, um diodo perfeito, estaria aqui no zero. E essa tensão negativa é a tensão reversa sobre o LED. Isso aqui a gente resolve trocando o LED, que não é feito para retificar, por um diodo de fato. Então aqui eu apago. Vamos girar aqui o diodo oficial. E precisamos ajustar aqui os pontos. Então a tensão vem para cá. Essa medição de tensão do diodo vem para aqui para cima. E aqui a gente dá uma limpada nos fios. Então sai do positivo da fonte, passa no diodo e chega no resistor. Vamos ver aqui o comportamento. Então vejam que o diodo oficial ainda consome 0,7 volts, que é o esperado, mas que no diodo perfeito seria zero aqui nesse trecho. E aqui embaixo o semiciclo de tensão que fica sobre o diodo sem ele queimar. Semiciclo positivo no resistor por meio segundo, em função da frequência configurada. Dúvidas? Nenhuma? Show de bola. Então, chegamos no horário 11h12. A ideia para quinta-feira é que a gente reúna os principais exercícios, mais algumas simulações, e vou me organizar para a gente ver os vídeos. Pelo menos, acho que tem vídeo de retificador, tem vídeo com o fotodiodo lá que eu fiquei devendo, então vou procurar direitinho, fazer uma listinha e a gente vê os principais momentos e comenta. Voltando aqui para o Meet, vou encerrar aqui a apresentação. Chamada disponibilizada, vou ficar esses últimos minutos para tirar dúvida. Quem estiver satisfeito, está liberado aí para outras atividades. Dúvidas? Eita, pega e chacoalhar. Dúvidas? Vou aqui encerrando a gravação para depois disponibilizar. Mais opções, interromper gravação. Valeu, tchau, tchau. Dúvidas? Valeu, bom início de semana. O que mais? Beleza, beleza. Certo, só finalizar aqui, turma. Show de bola. Dúvida, João? Tá dormindo? Certo, valeu. Beleza, voltando aqui. Beleza, então, turma, professor Gustavo Lima e a finalização da aula de diodos especiais e retificador de meia onda. Ficou com alguma dúvida? Mande no mural do sala de aula ou poste por e-mail. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço.